Salve Maria e São José, que alegria, mais um dia, na verdade o último dia da primeira semana de 6 dias, onde nós falaremos sobre nós, conhecendo a nós mesmos, 21º dia, 18º dia das nossas meditações. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de mediadores. Por quê? Porque nós rogamos tanto para ter intercessores, porque existe hoje na igreja um trabalho tão bonito de trazer para perto aqueles que hoje estão na amizade com Deus. Por que nós precisamos tanto destes santos e da Santa das Santas, aquela que foi a separada, aquela que é a nossa mãe, dada por Deus, e que é a Toda-Poderosa, terrível como um exército em ordem de batalha. Nossa Senhora, nossa mãe, nossa advogada, nossa rainha. E tudo mais, que essa graça de sermos consagrados nos dá. Quem ainda não é, continua firme, porque é uma batalha. Assim como a Quaresma de São Miguel é uma grande batalha e vence quem persevera, assim também, na ordem da consagração, vence quem persevera, porque é um divisor de águas. Existe a sua vida antes da consagração e a sua vida depois da consagração, tá? Então, desse processo do antes e depois, nós estamos aqui, buscando a cada dia entender mais, conhecer mais e assim amar mais. Amém? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Necessidade de mediadores. Humilhados pela meditação de nosso nada e incapacidade radical na ordem da graça, melhor ainda nos conhecermos, considerando que no mesmo ato de buscarmos a Deus com sujeição e obediência, temos ainda a necessidade de o fazer mediante Jesus Cristo como modelo, mestre, libertador, salvador. Mais perto do próprio Jesus, somente teremos acesso seguro e suave, mercê à intercessão de Maria. Nem poderemos guardar os tesouros que assim Deus nos conceder, senão confiando-os a Nossa Senhora. 1. Para iluminar nossas trevas, levanta-se o sol de justiça, Jesus Cristo, precedido pela bendita aurora, Maria, o espelho da justiça. 2. Minha mãe, levai-me com segurança a Jesus. Guardarei para mim as riquezas sobrenaturais que do coração de Jesus, pelas vossas mãos imaculadas, virão alegrar a minha alma. Primeiro ponto, necessidade de Jesus, mediador. É mais perfeito porque é mais humilde não nos aproximar de Deus por nós mesmos, mas tomar um mediador. Senão, sendo tão corrompido o nosso interior, se nos apoiarmos em nossos trabalhos, indústrias e preparações para chegar até Deus e agradar-lhe, é certo que todas as nossas virtudes se acharão manchadas ou serão de pouca valia ante o Senhor, para obrigá-lo a se unir a nós e ouvir-nos. Eis porque Deus nos concedeu mediadores junto de sua majestade. Ele viu nossa indignidade e incapacidade, teve pena de nós, e para dar-nos acesso junto às suas misericórdias, dispôs para nós intercessores poderosos ante sua grandeza. Destarte esquecer os mediadores e acercarmos-nos diretamente da santidade divina, sem nenhuma recomendação. É falta de humildade, falta de respeito para com um Deus tão grande e tão santo. É fazer este rei dos reis menor caso do que faríamos a um rei da terra,
de quem nos aproximássemos sem um amigo que se interessasse por nós. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado e mediador de redenção face a Deus Pai. Por ele, devemos rogar com toda a igreja triunfante e militante. Por ele, teremos acesso junto à majestade divina, ante cujo rosto não haveremos de nos apresentar, senão revestidos de seus méritos e neles apoiados. Sem mim, nada podeis fazer, e ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Estas são as falas de Jesus Cristo. E às vezes a gente fica se organizando, falando, mas não tem vivência naquilo que a gente escuta do Evangelho. E aí, Mari, você tá boa? Bom dia, salve Maria. Então, todo o nosso processo, ele tem uma relação de ação na humildade. Como eu, diante das minhas misérias e incapacidades, me aproximo de Deus. Quer dizer que Deus não me ama e não habita em mim? Não, não é nada disso. Quer dizer que uma vez que eu tenho Cristo como meu mediador e intercessor meu, eu saberei sempre agir e me posicionar com a devida humildade. Todo joelho se dobrará. Então, o que é muito importante às vezes a gente saber? Quando eu me coloco na posição de estar de joelhos, não está somente por uma questão física, mas por uma questão pessoal, de humildade ou pelo menos de humilhação, Eu me humilho diante do meu Senhor. Se nós fôssemos visitar um rei aqui dessa terra, não teríamos todo um protocolo para diante dele fazer todas as reverências exigidas? Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor do céu e da terra. Qual seria a nossa postura diante dele? Como se eu estivesse passando por qualquer lugar na igreja ali? O Santíssimo Sacramento do altar. E às vezes a gente passa sem saber, Passa sem dar a devida reverência. E isso faz toda a diferença. Quando nós temos o respeito e a reverência, também temos o amor e a adoração. Segundo ponto, necessidade de Maria como nossa medianeira. Sem embargo, não temos precisão de um mediador junto ao mesmo mediador. É bastante grande nossa pureza para nos unirmos diretamente a Ele? Não é Ele, Deus, em tudo igual ao Pai e, por conseguinte, o Santo dos Santos, tão digno de respeito como o Pai Celeste? É verdade que, por infinito amor, Ele se fez fiador do nosso e mediador junto ao Pai, a fim de apaziguá-lo e pagar-lhes quanto devíamos. Mas, por isso, provaremos menos respeito à sua santidade e majestade? Digamos, pois, sem receio, com São Bernardo, que temos necessidade de um mediador junto ao próprio mediador, que Maria é a mais apropriada para desempenhar este ofício de caridade. Foi por ela que a nós desceu Jesus, e é por ela que havemos de subir a Ele. Se tememos ir diretamente ao nosso Senhor Jesus Cristo, por causa de nossa baixeza e nossos pecados, ou abismados ante sua grandeza infinita, imploremos com instância a justiça e intercessão de Maria, nossa Mãe. Ela é bondosa e terna, nada tem de austero ou desagradável, nada demasiado brilhante ou sublime. Vendo-a, contemplamos nossa própria natureza. Não é ela, sol, que pela vivacidade de seus raios pudera deslumbrar a nossa debilidade, mas ela é doce como a luz que recebe o sol, e como recebe o sol sua luz, e a tempera quando nola dá conforme a nossa pequenez. É tão cuidadosa que a ninguém repele dos que imploram sua intercessão, por pecadores que sejam, porque dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde o começo do mundo, que haja abandonado a nenhum dos que a ela acudiram, com confiança e perseverança, e é tão poderosa que suas petições jamais se veem rejeitadas por Deus.
E aqui eu gosto de fazer uma observação. Vamos supor que você queira conhecer o rei e a rainha da Inglaterra. E aí, você está lá na Inglaterra, como vários outros turistas, e querem conhecer, e ligam para lá e tentam marcar, e a fila é imensa. E você, possivelmente, não vai conseguir, porque não vai dar tempo. A data de retorno, né, para o Brasil ficaria muito distante, então você acaba não tendo acesso. E beleza. Aí, digamos que no outro cenário, você tem um amigo, tá? Que mora na Inglaterra e que é muito amigo do príncipe, do rei, e assim tem livre acesso. Sabendo disso, você manda uma mensagem para ele. Olha, eu tô indo para a Inglaterra, queria muito encontrar com você. Será que você não consegue um horário para eu ver o rei? Tentei marcar, mas a fila é imensa, não tem nem chance de conseguir, porque eu tenho que voltar tal dia. Será que você não consegue considerar um horário para eu ir e tal com você? E aí, este amigo responde solícito: que bom, que alegria tê-lo aqui, com certeza, vou falar com o príncipe. Rapidamente ele consegue uma vaga assim, imagina, é para mim, é meu amigo. Então, toda a sua incapacidade diante do seu desejo de chegar próximo do rei, do príncipe, da família real, era praticamente impossível, mas uma vez que você tem ali um mediador, que é amigo da família real e, portanto, seu amigo, e também dentro dessa relação, o que ele pede para a família real por você é como se estivesse pedindo por ele próprio. Você, encontrando com ele, vai até a família real e consegue vê-los. Porém, se ele estivesse somente naquela fila dos que estariam ali para visitá-los, qual seria a postura do rei? Sendo mais um chegando, tirando foto, fazendo as reverências e saindo. De uma pessoa comum. Mas, se você adentra a sala deste rei com um amigo pessoal dele, qual será a postura deste rei ao ver o amigo? Então, você passa a ser atendido de uma forma diferente, porque você chegou com um amigo do rei. Então, pense nisso quando você estiver refletindo sobre a necessidade de mediadores diante de Deus, tá bom? É muito difícil, terceiro ponto, Maria tesoureira dos nossos méritos. É muito difícil, dada a nossa fragilidade e debilidade, que conservemos em nós as graças, os tesouros que recebemos de Deus. Porque temos esta riqueza que vale mais do que o céu e a terra em vasos muito frágeis. 2 Coríntios 4, versículo 7. Num corpo corruptível, numa alma débil e inconstante, que nada abate e perturba. Porque os demônios, roubadores solertes, querem saltear-nos de improviso e roubar-nos e saquear-nos. Espiam dia e noite a ocasião oportuna para os que estão incessantemente ao nosso redor, para nos devorar e tirar, num momento, por um pecado, o que alcançamos reunir de graças e méritos em muitos anos. Sua malícia, sua experiência, seus ardis, seu número deve fazer-nos temer infinitamente essa desgraça, visto como pessoas cheias de graças, ricas de virtudes, infinitamente essa desgraça, situadas em alto grau de santidade, hão sido surpreendidas, roubadas e saqueadas desventuradamente. Ou seja, às vezes as pessoas estão na igreja, estão fazendo todas as devoções, estão se dedicando, se doando, são extremamente próximas e vivem uma vida de santidade. Porém, nossos vasos são frágeis e são incapazes de garantir tamanho penhor. E nós, por um pecado, por uma situação muito
insegura, né? De pessoas que estão facilmente abertas a todo tipo de erros. Podemos cair e perder tudo. Como que é isso, Carol? É o seguinte, vamos lá. Vamos supor que você trabalhou por muitos anos para juntar dinheiro e comprar um carro, tá bom? E você consegue comprar esse carro. E aí, óbvio, você teve dinheiro para comprar o carro, mas não teve dinheiro para comprar o seguro, tá? E aí você começa a viver e sair com o carro e passear com o carro. E então, um belo dia você viajou para uma cidade que não é tão segura, e veio um ladrão e roubou o seu carro. E você perdeu tudo que você acumulou ao longo de muitos anos. E nada mais você pode fazer. Ao contrário, uma vida de um consagrado é como se você tivesse como um seguro. E esse seguro chama-se Virgem Maria. Ela é a segurança da nossa alma para reter e garantir que todas as graças que Deus nos deu sejam preservadas nela. Nossa segurança não está em nós, vasos frágeis, débeis e tão limitados, mas nela. Entende? Quantas vezes se viram cedros do Líbano e estrelas do céu cair miseravelmente, perder a altura e sua luz em pouco tempo? Donde está esta estranha mudança? Não falta de graça, que esta jamais falta, mas por ausência de humildade. Eles se creram mais fortes e poderosos do que eram, creram-se capazes de guardar os seus tesouros, fiaram de si mesmo, julgaram bastante segura sua casa e assaz sólidos seus cofres, para a custódia da riqueza preciosa da graça. Por isso permitiu o Senhor, fossem eles roubados. Se tivessem confiado seus tesouros à Virgem poderosa e fiel, que os teria guardado com o seu próprio bem, fazendo-o como quem cumpre um dever de justiça. Difícil é ainda permanecer na graça por causa da grande corrupção do mundo. Os mesmos corações religiosos se mancham, se não com a sua lama, ao menos com a sua poeira, de tal sorte que é verdadeiro milagre manter-se alguém nesta torrente impetuosa sem ser arrastado neste mar bravio, sem submergir-se ou ser despojado de piratas, neste ar empestado sem envenenar-se. Somente a Virgem fiel, de quem a serpente jamais teve parte, pode fazer este milagre com os que tão felizmente a servem como escravos de amor. Então aqui se resume muito bem a questão da consagração. Não está somente relacionado a ser de Jesus pelas mãos de Maria, mas a ter tudo em nós nas mãos de Maria. Estarmos nela e protegidos por ela, garantindo assim a preservação da nossa alma diante da nossa caminhada, que é uma caminhada cheia de dificuldades, cheia de tropeços, mas que diante da Mãe estamos mais protegidos de serem tão fortemente machucados pelo pecado. Confiem, esta é a grande missão da consagração, garantir que a nossa caminhada não seja perdida de todo. Ela é a nossa econômica, ela estará garantindo que tudo que nós fazemos a partir do ato de consagração seja dela. E uma vez sendo tudo das mãos dela, ela direciona conforme ela desejar. Mas, como eu li no início da consagração, tem algumas coisas que ela pode usufruir para atender seus filhos ao redor do mundo. E tem outras que ela não tira de nós, que são nossas e intransferíveis. E estas, ela garante que nós não a percamos. Então, um filho consagrado de Maria, que segue fielmente aquilo que São Luís Maria Grimond de Montfort nos pede, este não mais se perderá. Isso é uma promessa. Jesus, Deus homem, intermédio entre os homens e Deus, sede o mediador bendito para minha vida, cultivo das virtudes, minha perseverança e meu céu. Maria, tão próxima de Jesus, quero escolher-vos
para o meu caminho imaculado, doce depositária de meus pequeninos tesouros espirituais, que vou confiar-vos inteiramente, abandonadamente, para que os guardeis com segurança e os alindeis com bondade, e os apresenteis com graça gentil ao Pai Celeste. Meu caminho de retorno ao Pai Celeste foi traçado pela encarnação e redenção, a Deus pelo Verbo feito carne, a Jesus por Maria. Que lindo! O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Falou-lhes então Jesus novamente, dizendo: Eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe então os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo? Portanto, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse: Bem que eu dê testemunho de mim mesmo, e meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu não julgo a ninguém. E se julgo, o seu juízo é verdadeiro, porque não estou só, mas eu e o Pai, que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito que é verdadeiro o testemunho de dois homens. Sou eu que dou o testemunho de mim mesmo, e também dá testemunho de mim o Pai que me enviou. Onde está o teu Pai? Disseram-lhes. Respondeu Jesus: Não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Estas palavras disse-as Jesus quando ensinava no templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí, cabe a nós termos essa consciência. Nós fomos criados para sermos de Deus. E Jesus Cristo nos ama e veio para nos salvar, porque sabia que nós não conseguiríamos sozinhos. Diante disso, Ele continua orando por nós, intercedendo por nós junto ao Pai. Nós precisamos confiar neste amor. E sermos de Deus não significa saber tudo, conhecer tudo, ter resposta para tudo. Aí entra a fé. Esta fé que tanto nos enche de confiança, mas ela tem que ser uma fé cega, uma fé que não está alinhada somente naquilo que o outro me traz como certeza. A certeza que nós temos que ter é a certeza que os fariseus não têm. Jesus é o meu Senhor, Salvador, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele veio para me salvar e Ele me dá a salvação diária. E Ele disse que todos os dias estará comigo e eu hei de estar com Ele todos os dias, porque uma vez que eu vivo na luz do Cristo, eis que eu estou fora das trevas. E uma vez que eu estou com Ele, eu estou com o Pai. E uma vez que nós estamos unidos nessa caminhada, eu chegarei ao céu. E eu servirei a Deus todos os dias de minha vida. E eu não servirei a Satanás, porque eu não sou mais um filho da treva. Eu sou filho de Cristo. Eu estou nesta luz, que é o próprio Cristo. Confiemos. Não sejamos como os fariseus, que precisavam de uma certa garantia de respostas, conforme a dureza de seus corações. Jesus nunca mudará e Ele nunca se igualará àqueles que são orgulhosos. Ele sempre irá conduzir a nossa vida para Ele dentro de uma postura humilde, uma postura que sabe do seu nada, mas que não se preocupa com isso, pois também sabe a grandeza do seu Pai, do seu Deus. Quando vocês estiverem no Santíssimo, lá no Sacrário, visitando o Senhor, conversando com Ele, não tenta sempre dizer a Ele dos seus problemas apenas, mas mais do que isso,
ao se ajoelhar diante do Rei dos Reis, fale os seus problemas, o tamanho do seu Deus. Fale para Ele. Fala, olha, problema. Até o momento você estava grande, mas diante do Deus dos reis, do céu e da terra, Criador de todas as coisas, nosso Senhor Jesus Cristo, olha como você é pequeno. Ele tudo pode. E eu, que sou filha dele, miserável, sim, mas filha dele, eu hei de não me desesperar, porque ele pediu, ele falou, não tenhais preocupação, gula e embriaguez. E você, está obedecendo? O fiel diz no livro Imitação de Cristo, no livro 3, capítulo 8, Jesus, nossa virtude e fortaleza. Falarei ao Senhor, meu Deus, posto que seja cinza e pó. Gênesis 18, 27. Se me tiver em maior conta, a vossa vista me erguerá, e os meus pecados darão contra mim um testemunho a que me fará impossível responder. Porém, se me envilecer e aniquilar, deixando toda a própria estima e reduzindo-me àquele pó e cinza que sou na realidade, vossa graça me seja favorável, e vossa luz alumiará o meu coração. Então todo sentimento de soberba, por fraco que seja, se afundará no abismo de minha miséria e perecerá para sempre. Ali me mostrarei o que sou, o que fui e de onde procedi, porque sou nada e não o conheci. Salmo 72, versículo 22. Abandonado as minhas forças, vejo que não sou senão fraqueza e um puro nada. Porém, desde que lançais sobre mim vossos olhos, logo me sinto forte e cheio de uma nova alegria. Quão admirável é vossa misericórdia para comigo quando me levantais, e com tanta bondade me tomais em vossos braços, sendo eu, por meu próprio peso, sempre arrastado para a terra. Vosso amor é quem opera esta maravilha, quem me previne sem merecimentos meus e não se cansa de me socorrer nas minhas necessidades, preservando-me de grandes perigos e livrando-me de males, na verdade, inumeráveis. Perdi-me, amando-me desordenadamente, porém, buscando-vos a vós só e amando-vos puramente, achei-me a mim e a vós. E do vosso amor recebi um profundo conhecimento do meu nada. Quem quiser ganhar a tua vida, a perderá. Acho que é isso, a perderá. E quem quiser, preservar a sua alma, também perderá. Por quê? Porque quando nós abrimos mão e renunciamos o nosso nada e todo o pecado que habita em nós, nós passamos a viver somente para Deus. E nós deixamos de ser para nós, para ser para o outro, para ser para Deus. E assim Deus vai nos conduzindo. Ó Docíssimo Senhor, vós fazei por mim muito mais do que eu me atrevo a esperar e pedir. Bendito sejais, Deus meu, porque ainda que eu seja indigno de todo o bem, contudo a vossa liberalidade e infinita bondade não cessa de fazer bem ainda aos ingratos e aos que de vós vivem apartados. Convertei-nos a vós, Senhor, para que sejamos agradecidos, humildes e devotos, pois sois nossa salvação, nossa virtude e nossa fortaleza. Leitura de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, 43. Poder da intercessão de Nossa Senhora. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens, muito mais ainda o é àqueles que são chamados a uma perfeição particular. E não creio que haja quem possa adquirir íntima união com Jesus e perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem grande união com a Santíssima Virgem e grande dependência de seu socorro. Só Maria achou graça diante de Deus sem auxílio de ninguém, e é só por ela é que os pósteros a conseguirão. Ela era cheia da graça quando foi saudada pelo anjo Gabriel.
pelo arcanjo Gabriel, superabundantemente cheia de graça do Espírito Santo, quanto protegida com sua sombra inefável. E foi por tal modo aumentando de dia em dia e de instante em instante, que chegou a um grau de graça imenso e inconcebível, de modo que o Altíssimo fê-la tesoureira de seus tesouros e única dispensadora de suas graças, para que pudesse enobrecer, elevar e enriquecer a quem quisesse, no augusto caminho do céu, para fazer passar a quem quiser, apesar de todos os obstáculos, pela porta estreita da vida, e para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem quiser. Jesus é, sempre e por toda a parte, o Filho de Maria, e Maria é, por toda a parte, a verdadeira árvore que produz o fruto da vida, e a verdadeira mãe que o produz. Foi só a Maria que Deus entregou as chaves dos celeiros do divino amor e concedeu o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais recônditos da perfeição e de fazer penetrar neles as outras criaturas. É só Maria quem dá a entrada no paraíso terrestre aos míseros filhos de Eva infiel, a fim de passarem aí agradavelmente com Deus, ocultarem-se com segurança contra seus inimigos, nutrirem-se deliciosamente, sem temer a morte, com o fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e beberem os fartos sorvos, as águas celestes da bela fonte que nele jorra com abundância. Ou antes, ela mesma é este paraíso terrestre, essa terra virgem e abençoada, donde Adão e Eva foram expulsos. Ela só dá entrada em sua morada a aqueles e aquelas a quem lhe apraz, para santificá-los. Todos os ricos do povo, para se servir da expressão do Espírito Santo, pedirão a vós que volvais para eles vossa face, de século em século até o fim do mundo. Isto é, os maiores santos, as almas mais enriquecidas de graças e virtudes, serão as mais assíduas em invocar a Santíssima Virgem e tê-la sempre presente como o seu perfeito modelo para imitarem-na e como sua poderosa auxiliadora para socorrê-las. Essas grandes almas cheias de graças e zelo, escondidas para se oporem aos inimigos de Deus, que se agitarão de todos os lados, serão singularmente devotadas à Santíssima Virgem, iluminadas com seus esplendores, conduzidas por seu Espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob a sua proteção, de modo que com uma das mãos combaterão, lançarão por terra e esmagarão os hereges com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias e os pecadores com suas impiedades. E com a outra edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, chamada pelos santos padres o templo de Salomão e a cidade de Deus. Atrairão com suas palavras e exemplos o mundo inteiro à sua verdadeira devoção, o que há de granjear-lhes muitos inimigos, mas também muitas vitórias e muitas glórias para Deus. Encerramos então a primeira semana, conhecimento de si mesmos, de nós mesmos. Só que lembrai-vos, nós temos ainda a ladainha de Nossa Senhora e a ladainha do Espírito Santo. A partir da semana que vem, ou seja, a partir de amanhã, nós só teremos a ladainha do Espírito Santo e a saudação à Nossa Senhora. Porém, entraremos também com a oração do Santo Terço diariamente, tá bom? O que eu posso dizer a vocês, meus filhos, é que nós estamos nessa caminhada e somos agraciados por Deus por assim sermos chamados e estarmos aqui perseverando. Não desconfiem do poder dessa consagração. O que eu posso garantir, existirá um divisor de águas, do antes e do depois, e que vocês possam ter consciência de que não se trata mais de nós mesmos, mas do poder da Santíssima Virgem, que permite que, através da consagração, sejamos direcionados para a santidade de uma maneira extraordinária, porque será pelas mãos imaculadas daquela que é toda de Deus. Não permitirá que nenhum filho confiado a ela se perca, e isso já é a maior das nossas promessas. Todas as promessas que temos, esta é a maior de todas, a salvação da nossa alma, tá bom?
Não se deixe, vamos rezar então a Ave Maria, saudação. Não deixem de fazer a ladainha do Espírito Santo e de Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra, seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.